Então, gente, aqui eu tenho os dados e por meio desses dados eu preciso fazer um histograma. Deixei para o Excel. Então, eu organizei aqui os dados. Tá? Então, se eu posso selecionar os dados, tá aqui, ó, são 50 dados. Quando eu seleciono, aparece aqui embaixo, ó, contagem 50. Então, eu posso fazer um histograma. Então, inserir. Então, aqui eu tenho os gráficos. Cuidado, ele não é um gráfico de barras. A estatística ensina que tem que ser as barras unidas, porque você tem classes. Então, você aperta aqui, ó, no histograma. Parece que em cima o histograma, ele é bem específico, e no histograma as barras estão grudadas. Então tem gente fazendo vídeo com os histogramas separados, mas com as barras separadas, mas isso não está certo. É diferente. Ele faz também o diagrama de Pareto aqui, se você precisar. Fiz um gráfico de barras. Então vamos dar um título aqui para ele. Por exemplo, histograma. Histograma. Então vou fazer ali da forma que eu quero, né? Mudar a letra aqui para Arial. Gosto de deixar em negrito. Beleza, tá bom. Vou tirar essas barrinhas que eu não gosto. Então, gente, veja aqui o seguinte, ó. Opa. Tirar as barrinhas. Veja que ele dividiu automaticamente em 5 classes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O Excel faz isso para mim. Ah, professor, mas eu não gostei, quero mudar, quero trabalhar. Então você pode fazer tudo isso, tá? Não se preocupe. Vamos pegar aqui nas barras, ó. Então aqui as classes, ó, 0,05 até 0,19. A segunda classe de 0,19 é 0,33. Então lembra, termina uma classe, começa a outra. Por isso que no histograma as barras são grudadas. Por isso que a literatura ensina que a gente faz grudado. Claro que o 19, o 0,19 que ele está nas duas, ele vai sempre fazer a parte da classe anterior. 0,33 está aqui, termina a segunda classe e começa a terceira, mas o último número sempre faz parte da classe anterior. Então é assim que a literatura nos ensina. Posso deixar essas classes, ó, usualmente ele vem assim, ó, com espaço assim, né? Então eu seleciono ali, essa largura de espaçamento eu posso aumentar, posso diminuir, vou deixar eles bem grudadinhos ali, tá? O máximo que der. Então, ali, ó. Então, eu trabalhei com espaçamento ali, onde termina uma classe e começa a outra. Ah, professor, mas eu não gostei dessas características. Posso mudar? Pode. Clica ali em cima. Ó. Você pode mudar o preenchimento. Ele está numa cor automática. Eu posso deixar laranjado, posso deixar azul, posso deixar vermelho, da cor que eu quiser. Amarelo. Vou deixar de amarelo, por exemplo. Se eu apertar com o botão direito do mouse, eu posso selecionar os dados que eu utilizei, formatar, adicionar rótulos de dados. Ó. Adicionar rótulos de dados, o que aconteceu? Ele aparece os números aqui em cima. Ó. Então, essa primeira classe eu tenho 19 elementos, a segunda 19, a terceira 7, a quarta 3, a última 2. Então, ele mostra o número de termos que eu tenho em cada classe. Então, eu consigo aumentar essa letra, consigo mudar isso, consigo trabalhar bastante em cima disso. Ah, professor, mas eu não quero que seja só 5 classes. O que eu tenho que fazer? Você vai trabalhar aqui no que você precisa. Você pode trabalhar no teu eixo. Você pode trabalhar na largura do compartimento, o número de classes. Ó. Então aqui vai formatar o teu eixo. Quando você formatar o teu eixo, ó, você pode mudar a largura do compartimento, o número de compartimentos. Só que ele está numa funçãozinha meio oculta. Então você tem que esticar um pouquinho aqui. Por isso que eu tinha deixado esticado. Deixa eu mostrar para vocês. Trazer um pouquinho para cá, ó. Vou esticar a função, porque quando a gente aperta para formatar o eixo, que já apareceu ali, ó, o número de compartimentos está quanto? Ele está escondidinho ali, ó, está 5. A largura do compartimento, você pode mudar também a largura da classe. Ele já fez automático para mim, ó. Por exemplo, eu não quero 5 classes, eu quero 6. Então ele já divide automaticamente, ó, em 6 classes. Você pode diminuir essa largura, aumentar e assim sucessivamente. Quero pôr 10 classes. Pronto, olha, ele colocou 10 classes. Então você consegue no histograma mudar aqui o número de classes, mudar aquilo que você precisa. Eu realmente não gostei dessa cor. Vamos mudar esse preenchimento aqui. Deixar de vermelho aqui. Então, ó, mudei, alterei o número de classes, quero mais classes, quero menos classes, tudo isso eu posso fazer e o Excel faz direto. Essas versões novas do Excel, elas são muito práticas, ele faz tudo para você. Tem gente que acha o mínimo, o máximo, põe em ordem, divide, o Excel é prático, ele faz isso para você. E você pode, na prática, determinar quantas classes você quer que tenha. Tá? Então aqui ele tem um aspecto do jeito que você precisa. Então, ó, os números aqui de cima já diminuem, porque daí eles vão estar de acordo com cada classe que você estiver trabalhando. Beleza? Então, a ideia de fazer um diagrama
um histograma, ela é bem simples, bem simplificada aqui a ideia. Então você faz o seu histograma da forma que você quiser, organiza ele do jeito que for mais conveniente para você, ou de acordo com o que foi solicitado, depende da situação. Aí, o nosso último tipo de gráfico que a gente está vendo aqui é o diagrama de Pareto. Então, nós vimos em aulas anteriores como faz o diagrama de Pareto. E ele é um pouquinho chatinho de fazer na mão. Se você fosse fazer, você precisaria de 3 eixos. O eixo principal e o eixo secundário. Então, ele é um gráfico de barras com um gráfico de dispersão com os traços unidos. Então, ele tem um procedimento. Então, o que o diagrama de Pareto faz? O que ele é? Ele apresenta os dados categorizados de acordo com a frequência acumulada das porcentagens. Então, ele tem um procedimento. Qual que é o procedimento para você fazer? Calcular as porcentagens, colocar os dados em ordem decrescente. Se você quiser, você pode inverter essas duas. Primeiro põe em ordem decrescente e daí calcula em porcentagem. Aí você calcula a porcentagem acumulada. Aí você faz um gráfico de barras com a porcentagem no eixo principal e um gráfico de linhas com a porcentagem acumulada no eixo secundário. Então vamos pegar esse exercício aqui. Ó. Então são danos que aparecem num televisor, se não me falha a memória. Então pontos negros, avarias, manchas, marcas de pino, arranhões, da frequência que cada um deles aparece. Então você tem o que aparece mais, o que aparece menos, são os defeitos existentes no teu produto. Então vamos aqui para o gráfico de Pareto. Então aqui são os meus dados. Então eu posso calcular a porcentagem, mas eu também vou ter que estar em ordem decrescente. Então lembrem-se, o procedimento para o Pareto é estar em ordem decrescente. Eu vou inverter aqui a 2 com a 1, por ser no Excel, por ser mais prático. Então eu vou colocar em ordem decrescente. Então já vimos na primeira parte da aula como que eu coloco em ordem decrescente. Seleciono os dados, aperto com o botão direito, vou ali no classificar, do maior para o menor, expandir seleção, porque eu quero que as duas colunas andem juntos. Então, maior deformidades, 1987. O menor são manchas, 258. O Excel, ele faz o diagrama de Pareto direto, você pegando ali, você vai inserir nos gráficos, né? Você pode pegar esse histograma e fazer aqui o diagrama de Pareto. Então, ele fez ali. Só que ele faz como se fosse um histograma, com todos juntos. Você pode dar um mais passado, mas ele faz 2 eixos. O principal e o secundário ali na porcentagem, tá? Então é um gráfico de barras, aqui não são classes, como no Pareto normal, mas ele deixa as barras juntas. Mas você também pode fazer de uma forma manual, tá? Esse eu vou fazer um pouquinho mais passo a passo para vocês verem algumas funções do Excel. Então aqui eu coloquei em ordem decrescente, beleza, eu nem precisava ter colocado, ele já faria direto ali, tá? Mas como eu vou fazer manual, então eu preciso da frequência em porcentagem e da frequência em porcentagem acumulada. Então eu preciso da frequência em porcentagem, frequência em porcentagem acumulada, tá? Vou aqui já copiar a formatação para que eles tenham o mesmo estilo, né? Tá? Esteja no meio, esteja centralizado, as letras sejam iguais, esteja no formato de tabelas. Aqui não centralizou, deixa centralizado. Beleza. Então agora aqui, a gente já viu como é que faz em porcentagem. Eu preciso do total. Então vamos lá para o total. Então como que é o total? Já vimos isso aqui. Coloco a soma dos termos, a soma desses termos aqui. Beleza, tem um total ali. Então o que eu faço para ter a frequência relativa? Eu pego cada um desses valores, divido por esse. Lembra que eu tenho que fixar esse dali. Então eu vou colocar quem? O cifrão. Eu já ensinei para vocês na primeira parte da aula. Então eu fixei aqui, e eu vou fazer o computador entender que isso aqui está em porcentagem. Então eu coloco em porcentagem e vou colocar uma casa depois da vírgula. Beleza? Então deixa eu repetir a função para todos aqui. Então já tenho tudo em porcentagem. Agora eu vou ter a porcentagem acumulada. Primeiro, só vou dizer que é igual. Né? Já fiz isso aqui com vocês na primeira parte da aula. Agora, essa é a coluna da esquerda somada com a de cima, para eu ter a acumulada. Tá? Então, vou fazer isso para todos os termos, até chegar na acumulada de 100%. Beleza. Então, agora, o que eu quero? Eu tenho as causas, as frequências que eles aparecem e a frequência acumulada. Então, eu vou ali, inserir gráficos. Quando você fizer um gráfico, ele tem muitos tipos de gráfico, mais gráficos de coluna, por exemplo. Então, esse gráfico se chama combinação. Ele faz uma combinação do gráfico de barras com a coluna agrupada que eu tenho ali. Então, no eixo secundário,
eu vou pôr ali a linha, posso escolher a linha, ó, no eixo principal, coluna agrupada. Então ele me divide em 2 eixos. Então aqui, ó, como fica o diagrama de Pareto. Então, ó, eu tenho no eixo aqui, ó, vou até apagar esse série 1, série 2, que para mim já fica bem nítido. Então aqui eu tenho as frequências, fiz um gráfico de barras. E no eixo secundário eu fiz um gráfico de dispersão, um gráfico de linhas. Aqui, ó, ele está no 100%, deixa eu alterar esse máximo aqui, né, para 1, que é o 100%. E aqui também, a frequência máxima que aparece é 1987, em torno de 2000. Ele está até 2500, está muito grande isso daqui. Então vamos formatar um pouquinho esse eixo aqui, ó. Então, opções de eixo. Então o máximo aqui eu vou pôr em 2000. Ó, então já fica uma visibilidade melhor. Tá? Então você tem aqui o gráfico com as barras separadas na porcentagem. Bem simples, bem mais fácil que fazer na mão. Ele ordena para você, você calcula com mais facilidade. Você pode ter um título aqui, ó. Vamos colocar Pareto. Tá? Mudar o jeito, tudo que você precisa. Então, este é o diagrama de Pareto, que ele pode ser feito diretamente com apenas um clique, ou você pode fazer o procedimento também passo a passo. As novas versões do Excel elas são muito boas, eles estão cada vez mais práticos. Então, a gente fez esse exercício aqui das causas e as frequências que aparecem e fizemos o diagrama de Pareto no Excel. Então, de uma forma bem simples. Então, tudo que a gente aprendeu a fazer de uma forma manual, nós conseguimos fazer no Excel também. Então, essa é a nossa parte inicial de introdução de como que utiliza o Excel para fazer estatística. Nas próximas aulas, continuaremos a aprender mais funções. Obrigado pela presença, até mais.